Em primeiro lugar, eu acho que essa onda de poesia, poeta, é muito pesada. Eu prefiro me definir como um fazedor de anotação. Poeta é muita responsabilidade e eu gosto de um serviço mais maneiro. Aí eu acho que eu deixo essa onda de poeta para Quintana, para Drummond, para o meu irmão de arte Gonzaga Medeiros, ali de Fronteira dos Vales, da nossa Pampam, Cláudio Bento de Jequitinhonha, Caio Duarte. Eu deixo essa onda de poeta para eles. Eu prefiro ser chamado de fazedor de anotação, que minha poesia tem menos responsabilidade que a deles. E tudo começou lá em 19... eu não lembro bem o ano, mas eu estudava no ginásio. Eu era aluno de Dinda, Ana Maria Canguçu, e na aula de português e literatura, ela orientou que cada aluno comprasse um caderno separado que ela gostava muito de passar na sala de aula redação. E cada um, ela achou que ela queria que cada um tivesse seu caderno de redação. E pediu que a gente comprasse um caderno separado. Então, toda a redação que ela dava em aula, para a gente fazia nesse caderninho separado. E ela, no final do ano letivo, e eu sempre ganhava, né? Ótimo, bom nas redação. Ela me pediu para eu guardar esse caderno, que um dia eu iria precisar dele. E realmente, nos anos 90, não antes disso, eu minto, em 84 eu fui trabalhar no Banco Benj, hoje é Banco Itaú, e o mestre Rubens Espíndola já era funcionário do banco. Aí a gente começou o contato lá, contato tanto musical, que eu agradeço até hoje pelo meu bom gosto musical. Foi através dele que eu conheci Mutantes, conheci Geraldinho Azevedo, Alceu, nessa época do Benj. E na sexta-feira acabava o expediente, a gente ia para casa dele, comer miolo de vaca assado, tomar cachaça e ouvir. Ele tinha um baú de disco e ouvir as novidades que ele tinha para mostrar para a gente, que foi essas que eu falei, de Mutantes, Alceu, Milton Nascimento, Fagner, Geraldinho Azevedo, pessoal que faz uma MPB de qualidade, que naquela época eu tinha pouca noção. Aí nessa mesma época do banco, ele me falou que tinha um acontecimento do Vale que chamava Festival, que era um evento que acontecia todo ano, numa cidade diferente do Vale. E em julho de 1984, nós fomos para Araçuaí. O mestre Rubens Espino me iniciou no festival em Araçuaí. Foi o meu primeiro festival. E nesse festival eu conheci esse pessoal aí, Gonzaga Medeiros, poeta Gonzaga Medeiros, que naquela época já era apresentador do festival. Conheci Cláudio Bento, essa turma aí, Cláudio Bento de Jequitinhonha, Zé Machado de Jequitinhonha, que era poeta. E aí, como dizia o Sampaio, né? O livro de poesia não foi feito para ficar na gaveta, em lugar de poesia na calçada. Eu resolvi tirar da gaveta o livro que Dinda tinha me falado, e tinha mais umas coisas que eu já vinha escrevendo, e juntei tudo aquilo, entreguei para o mestre Rubens Espínola, ele deu uma peneirada, como poeta que é também, além de violonista, músico consagrado, além de tudo poeta. O mestre deu uma peneirada em meus escritos, e em 99 eu lancei meu primeiro livro, O Verso e o Universo. Ele me apresentou também Gilson Fubá, lá de BH, que é um editor de livros, muito bom em BH. É o cara da edição de livros, Gilson, amigo do mestre Rubens Espínola. Me apresentou Gilson. Gilson deu mais uma peneirada em minhas poesias. E aí, em 99, eu lancei o primeiro livro, O Verso e o Universo. E de lá para cá a coisa foi fluindo, eu sempre acompanhando o festival e sempre em contato, que eu fiz questão de todo ano estar participando do festival, que é o maior evento cultural de Minas Gerais e quiçá do Brasil. Daí que eu
continuei acompanhando o festival e em contato com os amigos, né, os irmãos de arte, todo ano, e a gente trocando poesia, trocando conhecimento sobre a literatura, a gente só vai amadurecendo. De lá para cá eu continuei escrevendo, que escrever sempre é um vício bom, que eu considero, é um vício bom que eu tenho, é escrever, não paro nunca. De lá para cá, aí eu só mudei minha temática, que antes eu escrevia sobre poesia, e de uns anos para cá eu senti a necessidade de falar de minha aldeia, que é Joaíma, nossa terra, que eu costumo chamar de aldeia, né, por conta do cacique, que aqui era uma aldeia, no início de tudo era uma aldeia. Então, tem os personagens pitorescos da cidade. Hoje estamos aí, né, eu já publiquei Casa de Versos, o verso e o inverso foi o primeiro, depois Casa de Versos, depois Caminhos de Versos, depois Aldeia de Versos, Aldeia de Versos 2, a saga continua, e por último, em 2019, eu publiquei o sexto e o meu último trabalho, o último não, o mais recente, foi em 2019, Trilogia da Aldeia. Nesses livros eu misturo causos, que são esses causos que eu parti para eles agora, mesclado com poesia, com poemas. Que eu penso, como dizia o inventor da lâmpada, Thomas Edison, que dizia que o segredo do sucesso está em 50% de inspiração, quer dizer, 10% de inspiração e 90% de transpiração. Para mim, poesia é 50% de inspiração e 50% de transpiração. Por isso que eu achei legal dividir, começar essa nova etapa de escrever causos, que é o dia a dia que a gente vem vivendo, causos que pessoas idôneas me contaram, por isso que eu só escrevo verdades, que eu procuro conversar com pessoas idôneas para saber os causos antigos. Eu tenho uma história, por exemplo, no meu primeiro livro, Aldeia de Versos, dos 11 Terríveis, que é a história do time de futebol que tinha em Joaíma em 62. Eu não era nem nascido, né? Eu sou de 64, mas quem me contou foi a Aulina Araújo, que era uma pessoa idônea. O irmão dele, Eduardo Araújo, Dudu, era goleiro dos 11 Terríveis. Essa turma só se reunia para jogar, não treinava, não fazia educação física, só se reunia no dia do jogo. Eram 11 jogadores, a maioria abonada, né? Só reunia no dia do jogo para ir fazer farra, jogar na cidade vizinha aqui e fazer farra e tomar gole. Então, esse caos eu escrevi no meu primeiro livro de Aldeia de Versos, mas quem me contou foi a Aulina Araújo. E Valtemir só me confirmou depois que foi verdade, porque esse caos eu não poderia contar nunca, eu não estava nessa época. Mas os outros causos, é coisa que eu vivi, ou então que pessoas idôneas me contaram, como esse caso aí. Então eu parti para esses caminhos de causos, que eu achei mais interessante estar registrando as pessoas da minha aldeia, para não deixar morrer as histórias dos personagens da minha aldeia. E é isso aí. Estamos aí até hoje. A gente sempre está escrevendo. Eu tenho uma pasta lá no meu computador, que eu sempre escrevo uma coisa que eu acho interessante, eu deixo guardada lá. Porque hoje meu próprio crítico sou eu. Antes eu entregava para Rubens, para o Mestre Rubão, Rubens Espínola, para ele dar uma olhada para ver o que presta, o que não presta. Mas o Rubão é um crítico muito acirrado e eu achei, para ele não estar cortando muita coisa, aí eu vou deixar juntar muita coisa, muito poema, muito caos, e vou entregar ele já um monte de uma vez, que aí assim ele vai cortar metade, eu ainda fico com a metade ainda. Meus livros estão aqui na biblioteca, todos que eu já publiquei, para se alguém interessar para ler. Aqui na biblioteca Dona Belinha tem todos. Eu fiz questão de trazer para cá, porque o lugar de poesia é aqui também, de causos. E se por acaso alguém se interessar em comprar comigo, eu ainda tenho dos 4 últimos que eu publiquei. Que os 2 primeiros
Infelizmente eu não tenho mais. Tem um de cada que eu tirei para mim. Mas aqui na biblioteca tem, se acaso alguém quiser ler. E é isso aí, agradeço muito a oportunidade de estar mostrando um pouquinho da trajetória desse fazedor de anotação. Um beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigado.